o medo nasceria do sentimento de que o Brasil está fazendo uma guinada conservadora, no sentido moral e político, né? E isso, eu quero que fique claro para vocês, não sei se está claro, isso no ciclo pós-ditadura é uma ruptura. É uma ruptura porque as pessoas tinham medo de dizer que pensavam assim, queriam isso, porque tinham medo que achassem que elas eram torturadoras, malvadas, cruéis. E as pessoas estão perdendo a vergonha na cara de dizer isso. E falam e acabou. Olha, eu não sou torturador, não sou nada disso, mas eu acho isso. E depois que já foi eleito, fala, votei em fulano, né? Isso está deixando as pessoas que se acham mais inteligentes em pânico. A universidade está em pânico, a maior parte dos jornalistas está em pânico, achando... É que não pode dizer. Você sabe que intelectual e jornalista não gosta do povo, né? Eu não sei se vocês têm isso claro, mas isso é verdade. Não gosta do povo. Fala que gosta, mas na verdade não gosta, não. Acho que o povo escolhe mal, o povo é burro, o povo gosta de música ruim, é isso que inteligente, jornalista e intelectual de fato pensa. Por que a eleição do Donald Trump gerou e continua gerando tanta insegurança, né? Ou um sentimento, às vezes, em quem nem acompanha de fato a geopolítica, né? Nem está acompanhando isso, porque não é a conteúdo do seu trabalho profissional cotidiano. Por que a eleição do Donald Trump leva a um medo geopolítico generalizado, né? E aqui eu não vou fazer uma análise ideológica, não estou preocupado com a análise ideológica aqui, né? Do ponto de vista, quando a gente fala ideologia, é do ponto de vista do que eu acho que o mundo devia ser. Não vou fazer uma análise desse tipo. Vou fazer mais uma análise descritiva. É interessante, porque, obrigado, eu semana passada estava trabalhando fora, e estava em Lisboa, e o Trump tinha acabado de ser eleito, e ele deu aquela entrevista lá no 60 Minutes, e então estavam lá os programas na televisão portuguesa de debates, como a gente tem aqui jornais de debates e tal, e um deles elencou as eleições brasileiras municipais ao lado da eleição do Trump e ao lado da escolha do Reino Unido para sair da Comunidade Europeia, né? E isso é uma coisa que pode dizer assim, mas o que isso tem a ver e tal? Isso tem a ver no seguinte sentido. Aqui no Brasil, as eleições municipais agora, e o que a gente está vivendo agora aqui no Brasil, ele é importante e causa medo em algumas pessoas, porque talvez seja o primeiro momento que a gente está saindo de um ciclo pós-ditadura, ciclo esse que era pautado por uma percepção de que a única solução política decente ou possível está na mão da esquerda. Porque a esquerda foi a grande herdeira da ditadura no Brasil. Herdeira moral, eu quero dizer. Moral, né? Como sendo aquela que encarnava, então, o bem social. E o bem moral e o bem político. E o que aconteceu nos últimos, grosso modo, 2013 para cá, o processo do impeachment e depois as eleições municipais no Brasil, o que a gente percebe é que começa a haver, inclusive em setores mais jovens da sociedade, uma coisa de pessoas dizerem não sou de esquerda, sou de direita. O que isso significa, eu não vou entrar muito no mérito, porque não é nosso assunto, não é política enquanto tal. Mas isso representa um estremecimento. Ontem eu estava numa discussão e uma moça falou comigo assim de forma bastante sentida, né, sofrida, que ela estava com medo porque ela está perto dos 60 anos agora, e ela dizia que o mundo tal como ela conheceu, aquilo que era certo e errado para ela, estava começando a ruir, porque as expectativas ao redor de um tipo de país que via a solução à esquerda, principalmente capitaneada pelo PT, como sendo a grande opção moral do país, ruiu. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não preciso entrar em detalhes. Ruiu, né? Veio ao chão. E isso levou e continua levando grande parte
digamos assim, da inteligência brasileira a um sentimento de desorientação. Leva professores ao sentimento de desorientação. Porque tem um primeiro momento que você xinga, né? Então você xinga quem subiu ao poder, você xinga quem ganhou a eleição, você xinga quem fez maioria. Mas chega um momento que você para de xingar e você começa a perceber que, na realidade, o mundo que você achou que existia não é exatamente daquele jeito, né? Aí você pode entrar numa e dizer, ah, não, então o mundo não é confiável, ninguém presta, aí vem aquela ladainha do sofrimento. Ninguém presta, ninguém é confiável, né? Isso no Brasil, né? Estou falando do Brasil, daqui a pouco eu vou para o mundo. E aí, isso significa que aí vem uma eleição municipal, e essa eleição municipal no Brasil apresenta uma guinada claramente de afastamento daquilo que o mundo ao redor do PT significava. E quando eu estou falando o mundo ao redor do PT, eu não estou entrando no debate político enquanto tal. Eu estou me referindo a uma visão de mundo que existia, certo? E essa visão de mundo acabou, ruiu, né? Aqueles que se pensavam que eram santos, não são, independente da sua opção ideológica. Estou falando fora da opção ideológica. O resultado é que no momento que acontecem essas eleições municipais no Brasil, a gente sabe que elas são as eleições municipais talvez mais importantes depois do fim da ditadura, porque elas representaram um movimento do país de afastamento da visão de mundo que dominava o país desde a ditadura. E isso para a inteligência pública é difícil, porque a inteligência pública era orgânica com a esquerda. É difícil para a maior parte dos professores e alunos e estudantes, porque continuam crescendo na expectativa de que esse universo que representava o PT significa o universo do bem. E por isso que os analistas portugueses colocaram isso encostado na Inglaterra e na eleição do Trump. Por quê? Porque é um momento de ruptura. No caso nosso do Brasil aqui, é um momento de ruptura em relação à nossa história dos anos 60 para cá, principalmente, tá? Uma ruptura que parece uma ruptura de pessoas que fizeram uma opção menos idealizada, menos sonhada, mais pragmática, mais desencantada, né? Uma opção que alguns leem como o fechamento, recuo, uma opção conservadora, né? Alguns falam o crescimento dos evangélicos, né? Quando as pessoas discutem a eleição municipal do Rio de Janeiro e falam da vitória do Crivella, isso dá medo em muita gente. Quando a gente fala da inteligência pública e universitária, dá medo em muita gente. E não só nesse universo. E o que é que vai acontecer, né? Como que o Crivella ganhou? O Crivella ganhou porque o outro candidato achava que o Rio de Janeiro era o centro acadêmico das ciências sociais. E ele estava dentro desse centro acadêmico e achou que era isso. E aí as pessoas têm medo, muita gente tem medo, porque o Crivella significa o crescimento de uma população evangélica. Mas não foi os evangélicos que elegeram sozinho o Crivella, senão ele não era eleito, né? Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, em termos de comportamento. Endurecimento, um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo? Quando eu digo essa muita gente, é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade, né? E outra coisa, representa uma tendência ao que a gente chama de liberalismo popular. E os evangélicos, como os protestantes, tendem a acreditar que as pessoas não devem ganhar se elas não trabalharam por isso. Isso é a mentalidade de raiz protestante, né? Você ganha aquilo que você faz. E, portanto, há uma tendência a um discurso de diminuição do Estado. Duas coisas juntas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, portanto, discurso centrado na família, discurso de redução de certas questões que têm a ver com comportamento, sexualidade, por exemplo, certo? E ao lado disso, um discurso do tipo assim,
Você trabalhou, você merece. Você não trabalhou, não me enche o saco. E isso significa uma certa crítica a, digamos assim, ajuda social, gasto social, certo? Né? Uma valorização, inclusive, da vida dentro da igreja e não da vida dependente do Estado. Né? Então você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que às vezes trabalha como empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela, ele também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela, aí ele para de bater nela, recebe Jesus no coração, o irmão arruma um emprego para ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa, um dia volta a transar, coisa que não fazia há muito tempo, Jesus ajuda inclusive a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres, porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, né? Aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia sociabilidade, ganha cidadania dentro da igreja, né? Eles tomam decisões, pagam dízimo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora para o terapeuta falar né? Então, assim, e cresce. Você tem um sentimento de unidade, certo? Você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa. Pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está ensinando para o povo inteligente, que nem eu, assim, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte: o movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue. E de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata.